Uma jornada de 40 dias para renovar a sua esperança. 39ª mensagem: o sofrimento ensina. Vamos ler Romanos 5, do 1 ao 5. Tendo tido, pois justificados pela fé, temos paz com o Senhor por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé. E essa graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz a perseverança. A perseverança produz o caráter aprovado, e o caráter aprovado a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Rainhas, aqui nesse livro, nessa mensagem de hoje diz o seguinte: eu arrisco dizer que a melhor forma de ser um ser humano aprender alguma coisa é por meio de um cenário de sofrimento. A dor, durante um curto espaço de tempo, tem a capacidade de nos ensinar aquilo que anos de vida boa não conseguimos. Ao longo da história da Bíblia, encontramos vários exemplos em que Deus utilizou alguns episódios de dificuldades para trabalhar nas feridas do homem e trazer a cura. É evidente que ele nunca colocou ninguém na posição de ser machucado, mas permitiu que o ser humano passasse por situações complicadas para curá-lo, transformá-lo e tirá-lo do lugar comum. A vida é um caminho de escolhas. Uma escola em que você decide quer ou não aprender as lições. E nos momentos difíceis, por exemplo, que na maior parte das vezes temos um contato mais profundo com Deus. E em minha vida não foi diferente. Os períodos mais complexos foram também os que serviu de mais perto de Jesus e dependi dele. Quando eu tinha 25 anos, fiz um voto com Deus. Tomei a decisão de ser pregador do evangelho e não advogado. Naquele momento, eu e a Paulinha vivíamos no sufoco, cada um trabalhando com seu emprego, pagando faculdade, apartamento, contas e mais contas, e nunca conseguimos fechar o mês azul. Sempre que o dinheiro faltava, meu pai ajudava com alguma despesa. Eu não aguentava mais aquela situação, e no momento em que larguei tudo para viver o propósito, disse: Senhor, eu irei, mas nunca mais quero pedir ajuda para o meu pai ou qualquer pessoa. Se for para viver dependendo do Senhor, eu não quero depender de mais ninguém. E é que quero ser a pessoa que vai abençoar e ajudar outras pessoas. No entanto, viver da pregação não é nada fácil. No início eu vivia à base de ofertas. Não era um cachê. Eu era convidado para pregar em alguma igreja e depois os irmãos me abençoavam com uma quantia que era possível. Até que certa vez, depois de ter feito aquela oração e começado oficialmente o meu ministério, fui pregar em uma igreja e recebi um envelope no final do culto. Cheguei em casa, abri a oferta e a igreja havia me abençoado com R$ 600. Comecei a fazer as contas no meu caderninho de despesa e por fim percebi que ainda faltava 300. Para fechar as contas do mês, apesar de com meu coração apertado, não liguei para o meu pai. Em vez disso, chamei minha esposa, dobramos os joelhos juntos na sala e orei: Jesus, sei que você está ouvindo essa oração e preciso de uma resposta. O Senhor me chamou para viver o ministério e eu obedeci. Mas não temos como pagar contas e precisamos de socorro. No dia seguinte, numa segunda-feira, eu precisava quitar os boletos. Acordei cedo, fui para a rádio onde trabalhava e de repente o líder da igreja do dia anterior apareceu do nada. Ele esticou a mão e disse: Dave, tem um envelope aqui para você. Peguei, saí correndo para o banheiro, abri a cartinha e me deparei com um bilhete que dizia: a bênção continua. Quanto tinha lá? R$ 300. Experiências assim jamais podem ser apagadas da nossa memória. São elas que não permitem que o nosso coração se perca. Hoje, pela graça de Deus, e não dependo mais de ofertas, mas permaneço em total dependência do Senhor para tudo que eu faço, inclusive para pagar as contas, ainda que eu tenha uma renda mais estável.
Quando decidimos ouvir a voz de Deus e obedecer, ainda que seja difícil, ainda soframos muito com alguns momentos de nós colhermos os frutos. Deus mudou tudo em minha história. E não pense que Ele nos deixou confortáveis ou poupou de dores, mas valeu e continua valendo a pena. O sofrimento, por pior que seja, não dura para sempre. E diante dele, a cada circunstância temos duas opções: fazer as dificuldades em nossa muleta para desistir ou o degrau para subir mais alto em nossa história. Você pode escolher enxergar apenas um deserto cheio de sofrimento ou decidir confiar em Deus e desfrutar no meio da dor, do lugar de provisão divina, de onde sairá mais forte e parecido com Jesus. Só depende de você. Vamos para os passos práticos? Declarar a palavra de Deus é uma das ferramentas espirituais mais importantes quando passamos pela escola do sofrimento. Por isso, não tenha medo de usar esses versículos nas horas difíceis, crendo que em cada palavra que você proferir, sim, faça isso em voz alta, confiando que a palavra de Deus não volta vazia, mas que cria realidade no mundo físico e espiritual. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo próprio propósito é firme, porque ele confia em ti. Isaías 26:3. O Senhor é minha rocha, minha fortaleza, eu me liberto, o meu Deus, o meu rochedo em que me refúgio, o meu escudo, a força, a minha salvação, o meu alto refúgio. Salmos 18:2. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. João 16:33.